estava pensando um pouco a respeito da questão assim dos danos que o feminismo provoca na sociedade. E daí não é só um dano da geração atual, né? É um dano intergeneracional, que acaba pegando a geração atual e pode acabar pegando ainda as duas gerações seguintes. E aqui no canal a gente fala, né? Eu acabo desenvolvendo aí alguns conceitos. A gente tem o conceito aí do Holocausto das Encalhadas, que é basicamente a quantidade de mulheres que vai ficar muito tempo, que ficam muito tempo da vida delas em relacionamentos casuais, sem planejar nada de longo prazo, sem pensar no futuro, muitas vezes por egoísmo ou por falta de amadurecimento mesmo. E daí elas acabam ficando aí uns 15, 20 anos da vida dela sem ter nada sério, sem planejar, sem pensar a respeito de construir família, como é que vai ser a velhice e tudo mais. E daí acaba acontecendo aquela consequência, né? Elas chegam no... Eu não lembro qual era o autor. Acho que é o Michael Combs, o cara que está fazendo um documentário a respeito da indústria do divórcio chamado Cash and Prizes. Ele fala que para a mulher, quando ela chega aos 30 anos de idade, a chance dela acabar casando e tendo filhos, ela chega a 20, 25%. Quando passa de 35, o negócio cai para 5, 10%. Certo? E isso já é um conceito que eu já tinha desenvolvido já há mais tempo, já há alguns anos. Nessa parte um pouco, eu não lembro se eu desenvolvi esse conceito antes ou depois de ler aquele texto da bolha misândrica. Eu acho que foi depois, no qual eu fiz aqueles cálculos na cabeça, né? Bem, a gente tem uma geração de mulheres que nasceu ali em 80, 90 e a gente pode ver que entre 2000, 2010 até ali 2015 era a época da promiscuidade absurda. A própria indústria do entretenimento refletia muito isso nos filmes, especialmente nas cantoras, nos videoclipes. Vai lembrar das Britney, das... Como é que é? A Kisha, aquela outra... Uma outra que eu não vou lembrar também, mas tudo era só... Era putaria em cima de putaria nos videoclipes e a mulherada toda curtindo. De repente, quando deu 2015, começou a surgir um neopuritanismo, né? De querer reprimir a sexualidade feminina e querer impor novas regras extremamente diferentes do que tinha sido aplicado nas regras assim, de relacionamento entre homens e mulheres nos últimos 15, 20 anos. E é até engraçado porque tu vê um conflito entre a geração mais velha de mulheres, né? E a geração mais nova. Porque a geração mais velha, ela está percebendo que o tempo está passando, elas estão envelhecendo, elas não têm mais aquela mesma capacidade de ficar atraindo parceiros. Chega naquela fase da epifania, né, da mulher, entre 25 e 30 anos, que ela começa a ver que ela não consegue competir com a safra mais nova de mulheres, vê que está envelhecendo, começa a exigir algo sério, começa a exigir que o homem com quem ela está se relacionando se comprometa e acabe se tornando um provedor, independente dela ser totalmente solteira com filhos ou até mesmo ser uma mulher com filho solteira, né? A dinâmica é meio que a mesma. E daí é engraçado, porque ficou aquele conflito das mulheres mais velhas, né? Que elas estão na wall ou estão chegando na wall, o tempo delas está acabando, e elas querendo implementar esse neopuritanismo na sociedade, só que as mulheres mais jovens, que estão na época realmente da festa, da promiscuidade, não dando a mínima para isso. Então, o pessoal fala assim que as mulheres são unidas. Não, elas não são. Elas são unidas enquanto elas estão no mesmo grupo, certo? Tu tem um grupo muito distinto de mulheres, que seria das jovens e solteiras e das velhas e mais velhas e casadas ou comprometidas. Pode ter algumas questões no quais elas são bem unidas, mas em outras, digamos, nem tanto. Quer dizer, nos direitos estatais elas vão ser bem unidas, mas nas normas sociais de relacionamento vai ser diferente porque cada grupo tem os seus, digamos que assim, os seus objetivos, os seus interesses, certo? Enquanto a mulherada mais jovem está interessada assim só em festa e sem comprometimento nem nada, a mais velha já está mais preocupada com o futuro, preocupada com compromisso, com provisão. Mas enfim, aí a gente analisa, por exemplo, essa questão do Holocausto das Encalhadas, que eu fiz o cálculo. Essas mulheres ali que nasceram entre 80 e 90, elas ficaram até 2015 curtindo,
sem pensar muito a respeito do futuro. De repente, lá em 2015, começaram a virar neopuritanas, porque é a idade que elas começaram a bater 30, 35 anos. E daí eu já estava prevendo que a desgraça ia ser ali entre 2020 e 2030, porque seria a década na qual todo esse grupo de mulheres iria chegar aos 40 anos de idade. E que nem eu falei lá do Michael Combs, né, aquele momento extremamente crítico. As chances delas conseguirem arranjar um companheiro, se casar e ter filhos são mínimas. A parte dos filhos a gente já sabe porque é por causa da questão da biologia. Por mais que elas possam ir congelar óvulos, não adianta de nada se o útero não estiver funcionando. Ah, mas pode arranjar uma barriga de aluguel. Mas barriga de aluguel é caro e tem todas as outras implicações legais, porque a mulher que é a barriga de aluguel, ela pode acabar querendo filho para ela e é uma avalanche de problemas aí nessa questão. E o outro detalhe também, além da parte da reprodução, é a parte de achar um companheiro. Porque quem é o homem que quer se casar com uma mulher com mais de 30, mais de 35, mais de 40? Primeiramente, o cara que pensa em se casar e construir família é um cara que tem status, é um cara que tem recursos. Ele pode escolher muito bem mulheres mais jovens. Então, isso seria toda aquela questão do dano do feminismo só na parte feminina, do holocausto de encalhadas, que seria a questão, por exemplo, basicamente uma safra perdida de mulheres. É bem a expressão que o Aaron Clarey, um produtor de conteúdo lá dos Estados Unidos, utilizou. É simplesmente uma safra perdida, é uma safra de mulheres que teve todas as oportunidades. Na verdade, é a geração de mulheres que mais teve direitos e oportunidades em toda a história da humanidade. É engraçado como o retorno para a sociedade foi o mínimo, né? E daí não tem o que fazer, é um desperdício total. Só que daí tem a outra questão que eu quero abordar nesse vídeo a respeito do dano, né? Que o dano do feminismo na sociedade, a gente está mal começando a contabilizar. Essa parte aí das mulheres que vai encalhar é só um lado. E que nem eu falei, o negócio é intergeneracional. Porque a geração que vai vir depois de mulheres aí, depois de Y, né, geração Z e as outras, sabe-se lá o que vai rolar nessa geração. A gente já tem algumas experiências, alguns relatos aqui no canal, que são mulheres que estão bem mais promíscuas, são mulheres que estão consumindo mais droga, estão com mais problemas psicológicos. E tem aquela outra deixa, né? Elas estão pegando uma situação de oportunidades que provavelmente vai ser pior do que as oportunidades das mulheres da geração Y. Resumindo, o Estado já não vai, numa dessas, ter muito recurso para investir nelas, ou querer investir muito nelas. Os homens já vão estar mais afastados delas, alguns até bem misóginos. A possibilidade delas conseguirem arranjar um marido e ter filho também vai ser menor ainda, se duvidar, tanto por causa de fatores internos delas quanto de fatores externos. Só que vamos abordar também um pouco a questão dos homens, né? O dano que o feminismo vai causar na sociedade através dos homens. Uma das primeiras a gente já pode avaliar a respeito aí do Me Too e do Yes Means Yes, né? Yes Means Yes é aquela questão do homem e a mulher eles terem um relacionamento, seja um relacionamento casual ou sério, e depois de semanas, meses ou até mesmo anos, a mulher ela resolve retirar o consentimento, certo? Só isso já é uma coisa que vai afastar um monte de homem. E daí tem duas coisas, né? Tu pode começar a ter na sociedade homens assim que realmente estão aterrorizados com as mulheres, porque eles veem que elas podem destruir a vida deles com uma única palavra, ou também homens que acabam desenvolvendo uma misoginia, de não ter mais paciência, não ter mais empatia nenhuma com mulher, certo? O que é compreensível, certo? Quando tu se torna um cidadão de segunda categoria na tua sociedade, tu só toma paulada na cabeça, tanto das mulheres na tua vida cotidiana, quanto especialmente na mídia, é lógico que vai ocorrer alguma reação. Então tu tem os caras que vão se afastar por terror, tem os caras que vão se afastar por perder paciência com mulher, desenvolver algum tipo de aversão. Aí ainda tem também a outra questão ali, além do Yes Means Yes, que é o Me Too, né? O Me Too é quando tu pega as acusações em ambiente profissional ou em ambiente acadêmico, que não necessariamente pode estar tendo algum relacionamento sério entre um homem e uma mulher, pode ser algo casual ou pode até ser um relacionamento que nunca foi consumado como experiência sexual.
Só que ainda assim pode vir alguma acusação de assédio. Então, além de tu ter razões assim para os homens se afastarem das mulheres na vida pessoal, tu tem a questão também da vida profissional. E daí já entra outro cálculo aí no meio, não é só os homens se afastando. Tem a questão também da mudança que vai ocorrer nas empresas. A quantidade de empresa que vai começar a se incomodar com o processo, a quantidade de empresa que vai começar a ser obrigada a fazer um monte de concessão para o feminismo, basicamente se curvar diante do feminismo, né? Lamber a sola do salto alto dele. E isso pode acabar detonando com algumas empresas, pode acabar gerando uma quantidade de custos que inviabiliza elas, e a gente está passando por um período econômico que parece que sempre está ficando mais conturbado, né? Então como é que a pessoa vai se dar ao luxo, né? As empresas vão se dar ao luxo de ainda ficar fazendo todas essas concessões. Então é por isso que eu falei, o dano está só começando a ser contabilizado. Não dá nem de imaginar o negócio. E daí pegando aí, a gente pega o Me Too, Yasmin's Yes, os homens que vão se afastar por medo, os homens que vão se afastar por algum tipo de misoginia. Tu tem também os caras que foram sacrificados, né? Que daí seriam os caras que foram sacrificados nas varas de família. Que os caras, basicamente, eles foram burned, né? Foram queimados pelo sistema, eles não voltam. Desenvolvem um trauma e é aquele trauma também que a sociedade como um todo não tá nem aí. Certo? Vamos tentar buscar aí alguma opção, digamos assim, estatal, de, sei lá, delegacia ou apoio psicológico para um homem que tomou uma traição, para um homem que tomou um divórcio e perdeu tudo, para um homem que estava morando com uma mulher que ela é que era a agressora. Até aqui na comunidade de produtores de conteúdo a gente tem alguns caras que já compartilham algumas histórias dessas, bem pesadas. Então veja assim, tu tem aquele grupo dos caras que se afastam por medo de uma possibilidade de se ferrarem na mão de uma mulher. Tem outros que se afastam assim por desenvolver uma aversão. E tu tem aqueles que se afastam porque realmente foram queimados, foram ferrados por uma mulher. E daí um cara desses talvez vai voltar? A sociedade ela tá fazendo alguma coisa para fazer esses caras voltarem ou estão deixando eles completamente abandonados ou pior, né? Martelando 7 dias por semana, 24 horas por dia, só discurso feminista e só doutrinação antimasculina em cima desses caras. E daí, por fim, tem uma outra questão aí também, que vamos pegar, por exemplo, assim, ok, os caras que não desenvolveram alguma aversão ou alguma misoginia ou não foram queimados pelo sistema, né, os que ainda sobreviveram, os que ainda restaram, a gente pode ter alguns grupos aí. Primeiro, os caras que chegam naquela conclusão que não vale a pena casar e não vale a pena ter filhos, porque eles viram algum parente, alguém próximo se ferrando, ou pesquisaram um pouco a respeito das leis para ver como é que funciona a vara de família, e acabaram decidindo que não rola, o negócio é ficar sendo solteiro mesmo. Seriam os caras normais, é que nem o pessoal que chega aqui no canal que falava, eu já estava seguindo o estilo de vida sem nem saber a respeito dele. Tem um monte de cara assim. Eu acho até que esse grupo é a maioria. É a maioria. E daí tu imagina, esses caras vão voltar? É aí que tá. A sociedade tá fazendo alguma coisa para fazer esses caras voltarem? Para dar alguma garantia para eles, alguma segurança para eles? Para tornar, digamos, o casamento, a paternidade dele para eles atraente novamente? E quanto tempo esses caras podem ficar sozinhos numa dessas, se acostumar a ficar sozinho, gostar de ficar sozinho? Mesmo que, ok, a gente pode ter uma safra perdida de mulheres da geração Y, talvez uma safra válida ali na geração Z, que possa querer voltar a casar e ter filhos, só que e se a sociedade não fizer um serviço para atrair esses homens de volta? E se a sociedade não mudar as leis, não mudar as regras nesses quesitos? Então, vamos pegar um pouco mais também. Porque a diferença assim do cara que estava só seguindo o estilo de vida, que meio que aceitou a realidade, é o cara que ele aceitou a realidade, mas não tentou buscar o porquê que as coisas são assim, ou tentar ver como é que poderia fazer para as coisas mudarem, né? Qual é o último grupo agora que eu tô falando? O último grupo que eu tô falando aí são os MGTOW, são os caras da Manosphere, que daí realmente são os loucos da cabeça mesmo, porque eles chegaram à conclusão que não dá para casar, não dá para ter filho, a cultura, a lei tá muito anti-homem,
Só que eles não pararam por ali, eles não pararam só assim, ah não, ok, vou aceitar essa realidade, vou viver do meu jeito e vai ser assim mesmo até o resto da minha vida. Só que começaram a pesquisar o porquê, começaram a queimar a massa cinzenta para ver o que poderia ser feito. E até mesmo nesse caso, também é um tanto drástico, porque veja bem o seguinte, digamos, vamos ser extremamente otimistas agora, né? Vamos imaginar que, ok, em uns 10, 20 anos ocorram aí algumas mudanças. Ocorra uma grande reforma nas leis de casamento, de paternidade, a cultura se altere, né? Ocorra algo que... Como é que o pessoal... pessoal mais tradicon, pessoal mais ingênuozinho gosta de falar, tipo, uma reatação entre os sexos, né? Aquele pessoal igualitário da Kumbaya, harmonia e etc. adora falar isso. Digamos que isso ocorra, né? Vamos fazer um exercício psicológico. Ok, ainda assim a gente tem que levar em consideração hipergamia feminina e etc. Então, mesmo nesse cenário que ainda teria aqueles caras que ficaram bem traumatizados, que desenvolveram um terror por mulher ou uma aversão, uma misoginia ali, tu tem aqueles caras que foram completamente torrados pelo sistema, e imagina a situação daquele cara que se ferrou bastante no divórcio e vai passar o resto da vida dele numa situação de pobreza, pagando pensão a rodo e tendo um monte de bens dele saqueado. Quer dizer, mesmo que depois as coisas melhorem, esse cara não vai ter status e recursos para ter um relacionamento de novo, certo? Para construir família. Da mesma forma, a gente tem aí os homens os mais normais, né? Que decidiram ficar solteiros, mas se a coisa melhorar depois, beleza. Só que a gente está vendo também essa questão de planeta 50-50 ou no 2030, tacando o feminismo e ação afirmativa nas empresas e também organizações do setor público à torto e direito. Isso daí já é uma coisa de empoderar a mulher às custas dos homens, desempoderando eles, certo? Então, digamos, mesmo que as coisas melhorem depois, esses homens também eles vão estar um tanto saqueados, eles não vão ter recursos e status para atrair uma mulher mais para frente e constituir família, certo? Então tem dano para tudo quanto é lado quando tu começa a calcular o negócio. E por fim, até aí na questão dos caras assim MGTOW, dos caras Red Pill, aí é uma questão mais grave ainda. Porque, vamos lá, de novo, sendo bem otimista, imagina que as leis melhorem, a cultura melhore, o casamento e a paternidade se torne atrativa novamente. Eu não consigo imaginar um cara Red Pill voltando para a plantação, depois de ter fugido do cercado, voltando para a plantação, não importa o quanto as coisas melhorem. O cara voltar e tá disposto a ser um provedor, certo? Tá disposto a constituir família. A meu ver, e na parte da maioria dos caras, Red Pill sim, mais MGTOW, né, da Manosphere, eu não vejo isso como uma possibilidade. No máximo, eles podem chegar a um nível de talvez coabitar, certo? Quando tá mais velho, assim, depois dos 40, depois dos 50. E antes disso, só namoro e deu. Então, quando tu começa a ver essa parte, assim, dos danos do feminismo na sociedade, não é uma coisa que pega só as mulheres, não é uma coisa que pega só uma geração. Tem um monte de externalidade, tem um monte de fator ali. É uma avalanche de danos que, se tu for calcular, tu vai ficar muito tempo analisando o resultado final disso. E o resultado final disso a gente já tá aí, já dá pra ver, não é só uma safra perdida de mulheres, né? Talvez até mais de uma safra perdida de mulheres. Aí coloca mais uma safra perdida de homens, certo? Aí tu coloca também a quantidade de feminismo e socialismo ali no governo e nas empresas detonando com a economia. E daí tu tem mais outros detalhes aí, que daí isso ainda pode também contribuir para uma certa recessão econômica, seguida ainda da recessão econômica simplesmente pela queda da taxa de natalidade. Então, que nem eu falei, a gente está só começando a contabilizar os danos do feminismo. E é engraçado que é só uma ou outra comunidade que está falando a respeito disso. O mainstream mesmo, o pessoal normal, nada disso. Até parece que assim, no mainstream mesmo, nas empresas, na mídia, nas universidades, eles ainda estão
seguindo a cartilha, seguindo o plano de que não. O feminismo é o igualitarianismo que está certo e é assim que eles vão criar algum tipo de paraíso na Terra. Mas enfim, né? Só resta esperar agora e ver o que vai resultar de tudo isso.